Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast On Top. Aqui é o espaço onde a gente fala de gestão olhando para aquilo que realmente impacta o dia a dia das empresas, muitas vezes de forma silenciosa, mas com efeitos bem concretos. Hoje a gente vai falar de um tema que normalmente só ganha atenção quando dá problema, a folha de pagamento. Mas antes da gente entrar no tema em si e eu apresentar o nosso convidado mais que especial hoje, quero deixar aqui o recado para você, ou o convite, na verdade, para você seguir o Top of Mind de RH nas redes sociais, Facebook, Instagram, no LinkedIn, e para fazer parte do Colégio Eleitoral. Se você for profissional de recursos humanos, você pode acessar topofminddrh.com.br, clicar ali no botãozinho no canto superior direito para poder fazer a indicação, já que a gente está na primeira fase do top, na segunda fase é um botão de votação. E se você for profissional de recursos humanos, como eu falei, você pode fazer parte do Colégio Eleitoral, é um cadastro super simples. Você pode, inclusive, fazer login via LinkedIn, né, linkando a sua conta com o LinkedIn, e aí você já pode fazer a votação, passar por cada uma das 33 categorias do Top of Mind de RH desse ano. E sim, o seu voto pode fazer muita diferença. Fica aqui então o convite para você acessar o site do Top e se conectar com a gente em todas as redes sociais. Como eu falei, a gente vai falar de um tema sensível, sensível para todo mundo. Estamos falando de folha de pagamento. E hoje a gente vai falar mais especificamente dos chamados riscos invisíveis. Pequenos erros, inconsistências, interpretações equivocadas, que ao longo do tempo podem gerar impactos financeiros, trabalhistas e até reputacionais relevantes para qualquer empresa. E como é que a gente mitiga isso? Como é que a gente pode, de alguma forma, contornar, lidar, se precaver desse tipo de inconsistência, desse tipo de erro? E a pergunta também se estende para hoje, o cenário da inteligência artificial, que efetivamente começa a mudar esse cenário. Para a gente entender tudo isso, eu tenho aqui, como eu falei, um convidado super especial. Eu recebo o Laércio Vale, diretor comercial da Pedata. Laércio, eu quero agradecer imensamente por você tirar um tempinho para conversar com a nossa audiência hoje, para conversar comigo também. Desejar muito sucesso desde já para você, para a Pedata, sempre, que a gente super admira o trabalho de vocês. E, mais uma vez, super obrigado, um prazer enorme, enorme estar podendo falar contigo hoje. A gente que agradece, Daniel. Obrigado aí a participação aqui nessas conversas. É sempre gera um resultado incrível, muito mais para troca, né, de informação. A gente está aqui como um parceiro tecnológico aí dos departamentos de RH e dando um start aí no assunto que a gente vai tratar hoje. De fato, né, o que você trouxe ali, existe uma ilusão hoje muito comum nas empresas, né, de que a folha de pagamento ela está sob controle, né? E porque no final do dia, quando a gente fala de folha de pagamento, o olerite, o recibo de pagamento ali gerou, tá tudo certo, né? Mas a verdade é que realmente a gente tem falado aí com muitas empresas e esse cenário tá bem complexo, né? A gente está falando de um processo que movimenta milhões de reais, extremamente sensível, né, do ponto de vista jurídico, e que ainda hoje muitas empresas aí dependem 100% de conferências manuais e completamente fragmentadas. Então, o risco não é só o risco não só existe, mas ele está realmente acontecendo todos os meses e de maneira invisível, né? Porque minimamente os RHs, né, da forma que eles podem, eles dão conta sobre esse processo de conferência. Aí quando o problema surge, já virou custo, problema trabalhista, mais uma perda de confiança aí do colaborador, né? Então, a gente tem vivido aí um momento que, com o uso de inteligência artificial, isso acaba ficando para trás e a gente espera aí contribuir aí com um pouquinho de drive aí para esse assunto. Estou muito feliz aqui de estar com vocês. Boa, boa, maravilha. A gente também está super feliz. Acho que vale a pena a gente começar pelo conceito, né? O que são, na prática, esses riscos invisíveis que a gente está falando? E já emendando uma segunda pergunta, quais são esses riscos mais recorrentes, digamos assim, Laércio? Legal. Os riscos invisíveis, né, aqueles erros que passam
mesmo na conferência manual. Uhum. Então, muitas vezes, né, uma folha de pagamento, quando ela termina de ser processada, você tem pessoas ali no RH que pega ali uma amostragem por cargos, um determinado grupo de profissionais, isso varia muito também de segmento para segmento, e você minimamente consegue pegar por amostragem e muitas vezes aquilo que você conferiu não é uma realidade para todos os colaboradores, né? Então, um dos riscos invisíveis é esse, né? Aquele, mesmo que você trate aquela inconsistência que você entendeu que conferiu, no fundo, ela passou despercebido. Então, esse é um dos maiores problemas que eles só vão aparecer numa auditoria, né? Ou seja, num dado momento em que alguém decide fazer uma auditoria na tua folha de pagamento para entender se você tem pagado certo, né? E mais do que pagar Uhum. certo, é fazer os recolhimentos também de INSS, impostos, né? Impostos que a gente tem de forma correta. Ou lá na frente, né, uma ação trabalhista, né? Quando ela chega, aí você fala, putz, né? Olha só que coisa, e eu que conferi tanto esse assunto. Então, esse é um dos riscos mais invisíveis aí que acaba passando pelos dedos, vamos chamar assim. Né? Boa. E você sabe que, conforme você vai falando, me parece que é muito evidente que as empresas ainda subestimam muitos desses riscos, até porque elas muitos deles não dá para fazer uma relação direta com o impacto financeiro que pode gerar no futuro. Então fica uma coisa muito abstrata, né? Assim, tá, é um errinho aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho do se existe impacto financeiro relevante. Imagino que sim, principalmente nesses erros recorrentes e que perduram por anos e tudo mais. E como é que vocês na Pedata trabalham para conscientizar, digamos assim, as empresas para não subestimarem esse tipo de risco, esse tipo de erro que a priori pode parecer pequeno? É. A gente pega esses riscos, né, e eu costumo transformar isso em três grandes impactos, né, para deixar mais tangibilizado assim, né. O primeiro é o financeiro. O financeiro ele só vai afetar quando você recebe ali um passivo trabalhista de algo que você pagou errado. Eu não vou Uhum. nem tratar aqui o tema de você ter pago errado a maior e você não conseguiu pegar isso, né? Então, muitas vezes quando a gente fala de erro de folha de pagamento, é o que eu deixei de pagar o meu pagamento a menor. E com certeza, quando o colaborador ele vai pegar o recibo de pagamento, ele vai olhar e falar, opa, tá faltando aqui X horas extras, ou está faltando aqui uma verba que normalmente eu recebo, ou ela está aqui, mas ela está com o valor errado, enfim. Mas também tem os casos em que você paga mais e você não está vendo isso. Então, o primeiro impacto é o financeiro, que é quando um passivo trabalhista acontece. O segundo impacto é o jurídico, que você tem multas e processos. E aqui eu não estou dizendo só o fato de você ter a multa ou ter o processo. Todo o ecossistema que você precisa criar dentro da tua empresa, do teu negócio, para você gerenciar esses aspectos jurídicos. Então, você precisa ter um bom escritório de advocacia, você precisa ter bons profissionais jurídicos dentro da empresa para sustentar isso. E muitas vezes isso é algo que as empresas não tangibilizam. Mas eu acho que o impacto maior é o cultural. É a perda de confiança que o colaborador acaba, infelizmente, né, tendo ali sobre a empresa. E quando a gente fala disso, é bastante crítico, porque pensa num segmento em que você tem ali profissionais, você pega, por exemplo, o setor do varejo, né? Você pega atendentes de loja, você pega um público de colaboradores com um nível mais baixo e que se você erra ali uma folha de pagamento desse colaborador ali em R$ 100 no líquido dele, isso vai trazer
baita transtorno social. Muitas vezes ali aqueles R$ 100 vai faltar para ele conseguir pagar o aluguel em dia, né? Então, tem uma série de questões que os RHs começam a entender que sim, a folha de pagamento ela gera impacto diretamente nesses três grandes processos que eu citei aqui: financeiro, jurídico e principalmente o cultural. Então, esse é um cenário que a gente tem visto e tem conversado muito com as empresas e entendido como é que a gente, né, e a gente tem algumas iniciativas aqui para poder ajudar esse momento, né, que os RHs estão passando. Claro, claro. E aí eu imagino, até porque a gente está num estágio no mundo dos negócios, né? A forma como a gente está trabalhando tem mudado muito e a inteligência artificial tem tudo a ver com isso, na verdade. Eu queria te perguntar sobre a entrada da IA nesse processo, né, de conferência, de redução de retrabalho, de identificação preventiva de inconsistências e tudo mais. Queria te perguntar diretamente o que muda na rotina de quem opera a Folha com a chegada, digamos assim, agora no nosso dia a dia corporativo da inteligência artificial. Bom, a inteligência artificial ela realmente vem para nos ajudar em rotinas tanto das mais básicas quanto das mais complexas. Certamente, o pessoal que tá nos ouvindo aí já fez alguma coisa usando o chat GPT. E eu não sei se alguém já testou, mas você pode fazer tanto pedir um apoio para elaborar ali um e-mail, mas você também pode subir lá uma planilha de Excel extremamente complexa e pedir para o ChatGPT fazer uma determinada função que você precisaria de um especialista em Excel para fazer, e daqui a pouco o Uhum. ChatGPT está te devolvendo, né? Ou a ferramenta de IA que você estiver usando, ela vai te devolver aquilo feito da forma que você queria. Da mesma forma, essa tecnologia, então, ela chega para eliminar completamente o processo manual de conferência de folha, né? Então, você sai da conferência amostral, que a gente fala, que é por Uhum. amostragem. Então, você pega uma empresa, algumas semanas atrás a gente conversou com uma empresa de 70 mil colaboradores, em que ela tem aproximadamente quase 30 funcionários no RH, que só atuam com a folha de pagamento. E 70% do tempo dessas pessoas estão direcionados para conferência, né, para aquela gestão do dia a dia da folha de pagamento. Então você imagina, e mesmo assim essas pessoas elas não conseguem fazer a conferência dos 70 mil colaboradores. É humanamente impossível, por causa do tempo, né? Então, com o uso da IA, a gente consegue, então, pegar os dados dessa folha de pagamento, colocar isso dentro de uma plataforma onde eu tenho as regras sindicais e trabalhistas parametrizadas, como se fosse uma outra folha de pagamento, e eu tenho ali, então, essa plataforma com inteligência artificial recebendo os dados processados de folha de pagamento, e ela então começa a identificar anomalias, né? Ela Uhum. identifica padrões e anomalias. O que são os padrões? Poxa, o Daniel ele tem um cargo direcionado para operação. Não faz sentido nenhum ele estar recebendo uma verba chamada comissão ou bônus sobre venda. Então, são padrões que a gente normalmente tem ali de acordo com o cargo, e aí as Uhum. anomalias, né, são as discrepâncias, né, que podem surgir. Poxa, o Daniel, ele normalmente ele faz ali algo em torno de 40, 50 horas extras por mês. Poxa, esse mês veio 120, ou esse mês veio 10. Ah, não, mas espera aí, veio 10 porque ele tirou férias. Ah, então faz sentido. Então, isso que o humano normalmente faria de análise, a IA está fazendo por ela, né? E aí você passa a atuar muito mais na prevenção, porque isso você faz antes de dar efetividade na sua folha de pagamento. Você já tem a correção daquilo antes de fazer o cálculo final,
e você consegue ter uma escala de fazer isso sem ficar dependendo de pessoas. Então, basicamente, a IA ela vem justamente para dar esse apoio operacional e trazer mais eficiência aí para as operações de RH. Perfeito. Olhando para. Acho que deu uma travada aí, né? A conexão, gente. Foi a minha? Acho que já para eu tô te ouvindo bem. Foi aqui? Boa, desculpa. Então, voltou agora? Beleza. Então vou Legal. iniciar na próxima pergunta, então, tá? Boa. Perfeito, Laércio. E olhando para isso, eu acho que a gente pode falar também de alguns pontos sensíveis, digamos assim, porque como garantir que os algoritmos acompanhem a legislação trabalhista passa a ser uma preocupação, porque as atualizações são frequentes, tem muita novidade acontecendo quando o assunto é legislação, quando o assunto é tributação, os assuntos tributários também, e a gente vive num contexto de tributário bastante complexo. Então, eu queria te perguntar exatamente assim, como garantir que os algoritmos acabam acompanhando as novidades de tudo que rola em tributação e legislação trabalhista. Legal. Essa é uma excelente pergunta, Daniel. Normalmente são as perguntas que chegam para nós quando a gente está tratando, né, desse assunto. E olha só que interessante, mesmo que a gente esteja aqui falando do uso de inteligência artificial para resolver esse problema, né, ou seja, resolver um trabalho que hoje é feito manual, e que por mais que o RH é especialista e tem muita confiança no trabalho dele, e a gente tem profissionais de RHs que realmente conhecem muito desse tipo de cenário, né? Legislação trabalhista, Uhum. legislação do que a convenção coletiva do sindicato trata, né? Então, você pega um profissional de RH com bastante bagagem, bastante experiência, ele vai bater o olho numa rescisão contratual e tem lá uma verba de DSR, por exemplo, na cabeça dele ele já fez o cálculo e já entendeu se aquilo tá correto ou não. É incrível isso. Uhum. E eu acho que isso a gente não pode deixar de valorizar. E a IA ela não vem para substituir essas pessoas nesse âmbito de realizar as suas próprias configurações com base no que a IA entendeu, né? Isso é um cuidado que a gente tem. Hoje, dentro da nossa plataforma, quando a gente vai fazer a implementação aqui da nossa solução Double Check, por exemplo, essa parametrização e esse olhar é feito junto com o cliente por um time de especialistas. Até porque, Daniel, isso não muda constantemente, né? Uma convenção coletiva ela vai mudar ali uma vez por ano. Também não tem mudanças tão drásticas. E a legislação trabalhista também ela acaba não tendo uma mudança assim, uma periodicidade tão curta, né? Então, sempre que há uma mudança, sempre que há um ajuste, as empresas elas possuem regras também próprias, né? Então, algumas empresas têm uma regra específica para calcular um bônus sobre vendas, um bônus sobre atingimento de metas, a parte de PPLR, mesmo que isso esteja direcionado lá para uma convenção coletiva, mas as empresas também têm a sua forma de calcular, a sua forma de colocar aquilo dentro de uma regra homologada pelo sindicato. Uhum. Então, todas essas parametrizações, elas são feitas pelo nosso time com o apoio do RH. E uma vez que a ferramenta ela é parametrizável, né, a gente parametriza isso dentro da solução, dali para frente a solução ela vai rodar com o uso da inteligência artificial para acompanhar a rotina, né, que aquela folha possui. Então, histórico daquele colaborador em cima de uma determinada verba, o histórico daquele colaborador em relação a um cargo específico e uma verba específica, né? Então, a IA entra aí. A gente até tem algumas iniciativas de automatizar esse processo de inserção da convenção coletiva
de forma automática, mas ainda não é algo que a gente está preocupado, porque a gente sabe que isso minimamente a gente consegue acomodar. O trabalho maior está naquele processo da conferência, em que o RH precisa ter a certeza de que a base de INSS dele está correta, porque com isso ele vai calcular o INSS de forma correta e não vai ser pego depois numa auditoria fiscal. A base do imposto de renda considerou exatamente a quantidade de dependentes que aquele colaborador tem, ou se ele paga uma previdência privada e eu preciso deduzir aquilo, ou paga de forma correta a pensão alimentícia. Então, a preocupação, ela está aí. Mas a tua pergunta é muito pertinente, porque normalmente o pessoal tem muita dúvida. Fala, pô, então agora eu posso levantar os braços e ir para a montanha-russa, né? Ou seja, está tudo certo, estou seguro. Não, a gente ainda precisa do trabalho naquela interação do profissional de RH para nos ajudar nessa parametrização da solução. Legal. E olhando para quem ainda não avançou nesse assunto, as empresas com processos tradicionais, elas estão mais expostas hoje? E além disso, qual o primeiro passo a ser dado para um caminho mais seguro? Tem que fazer um diagnóstico, tem que automatizar algumas etapas críticas. Queria que você falasse um pouquinho do quem ainda não está sensibilizado para o assunto, qual o primeiro passo a dar, Laércio? Eu acho que o primeiro passo, minimamente, até antes de pensar na solução, e hoje a gente tem apoiado muitos RHs nessa análise inicial, né? A gente não espera que receber apenas contatos de RHs que tenham interesse na nossa solução para ajudá-los. A gente quer receber aqui os contatos de RH para justamente levantar a mão e falar, tá, Laércio, legal, mas eu sou de RH, eu não sou de tecnologia, e por onde que eu começo? E as conversas que a gente vem tendo aqui, Daniel, é justamente no ponto de falar, tá, a primeira coisa que você precisa fazer é, mesmo que a sua conferência continue manual, como que ela acontece? Como que esse processo acontece? Então, uma das orientações que a Uhum. gente já passa para os RHs é, enfim, revisa o teu processo de conferência. Revisa aonde que esse processo começa, como que ele é realizado, por quais pessoas. Será que você está fazendo um rodízio de pessoas em cima daqueles assuntos? Porque muitas vezes o RH confia muito em alguém e não prepara outras pessoas para fazer aquele mesmo trabalho, né? Ah, não, eu já conheço, eu já super confio ali naquele analista que eu tenho, que, né, tem um conhecimento maior, e eu não acabo explorando outras opções dentro do meu próprio time. Sim. Um outro ponto também que a gente orienta é a centralização de dados. A gente ainda vê, eu antes de vir aqui para essa gravação desse podcast, eu fui almoçar com um diretor de RH de uma grande empresa de outsourcing, tecnologia, e ele tem um fornecedor para a Folha no Brasil, outro fornecedor para a Folha do México, outro fornecedor para a Colômbia e um outro que atende Chile e Nossa. Paraguai. Ou seja, ele tem aproximadamente ali 5, 6 subsistemas de folha de pagamento, fora o que ele ainda precisa reportar para fora do Brasil, né, para a Europa, que o board fica lá. E aí, poxa, cara, é loucura, né? Porque você não consegue ter uma consolidação e fazer um trabalho de olhar global. E ele é responsável por toda a América Latina. Então, os RHs também têm que começar a entender que você ter realmente um respaldo técnico sistêmico para atender todas as regiões, né, de uma determinada eixo. A gente tem muito projeto aqui que envolve a América Latina, né, então é uma região um pouco que aparece muito mais com frequência, apesar de rodar a folha na Angola, e estamos indo também agora olhando para países na Europa, mas Latam é o que mais tem. Então, acho que isso é uma preocupação também, que eu acho que os RHs precisam começar a entender como é que eu centralizo isso. Eu tenho um fornecedor único para poder ter a massa de dados de folha todas unificadas, né? E sempre buscar automação, né, com inteligência, né?
Eu acho que isso também é um ponto extremamente importante. Muitas vezes, os RHs já têm ali uma área interna que cuida do assunto inteligência artificial, e tudo bem, né, você resolver isso com recursos internos, mas tenta trocar informações com quem realmente é especialista de fato em RH, em folha de pagamento. Né? Então, são as dicas que eu dou aí para começar e assim, o que precisa parar de acontecer assim, imediatamente é confiar só na conferência manual. Acho que isso já ficou para trás e é uma preocupação latente aí que a gente precisa ajudar os RHs a resolver. Boa, eu até ia te perguntar se você tinha um alerta final para deixar, mas essa parada da conferência manual, acho que encerra com chave de ouro. Laércio, foi um prazer enorme essa conversa. Obrigado por ter tirado um tempo para falar com a gente, viu? Que isso, Daniel, eu que agradeço, fico sempre à disposição aí para essa troca. Forte abraço aí. Um abração e muito sucesso para a Pedata. É isso aí, pessoal. Acho que fica aqui um ponto bastante claro, né? Na folha de pagamento, o risco raramente ele é óbvio, ele está na cara, porque normalmente é fácil perceber na conversa que a gente teve com o Laércio que esses riscos estão no detalhe, na repetição, naquilo que passa despercebido. E que talvez, claro, o grande valor da inteligência artificial seja justamente trazer luz para aquilo que antes era invisível. Para você que nos acompanhou, fica o convite de novo aqui para você seguir o Top of Mind RH nas redes sociais, mas também para assinar o feed do podcast. Você pode estar ouvindo a gente no Apple Podcasts, no Spotify ou no YouTube. Então assina ou se inscreve no nosso canal. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo. Beleza? Continua acompanhando tudo sobre o OnTop, tudo sobre o ecossistema do Top of Mind RH nas nossas redes sociais. A gente se vê no próximo episódio do OnTop. Um grande abraço e até mais. Deu certo aí, Marlon?